Beleza, então, gente. Boa noite a todos. Estamos iniciando, né, o nosso segundo ciclo do projeto de ensino CardioWeb, né? E o tema de hoje, que a gente irá falar um pouco, é sobre o ritmo normal, né, ritmo sinusal e possíveis arritmias. Eu sou Rafael Simplício, presidente, e juntamente com a Luana Jassanã, iremos abordar sobre o tema. As referências utilizadas por mim para essa primeira parte é Fisiologia Humana, da Silverton, o Guyton também, Fisiologia Médica, Tratado de Fisiologia Médica, o Atlas de Anatomia Humana, do Netter, além do Manual do Ministério da Saúde, versão para profissionais de saúde, sobre ritmo sinusal. E esse artigo de 2017 é Inervação Cardíaca, um estudo de revisão com ênfase no plexo cardíaco. Bem, iniciando então a nossa discussão aqui, a nossa aula, eu iria falar um pouco sobre o ritmo sinusal, né, que é considerado o ritmo normal, em linguagem mais popular, mais conhecida, e vai ser o ritmo fisiológico do coração, né? Que a gente vai analisar posteriormente no decorrer dessa aula, como a gente caracteriza, como a gente tem um ritmo sinusal. Além disso, outra definição importante é quando o ritmo que foge, qualquer ritmo que foge do normal, né, que é considerado o ritmo sinusal, é considerado uma arritmia cardíaca. Então, como a gente vai ver isso, a gente vai ver isso a partir de agora, nessa nossa aula. Como a gente definir esse ritmo sinusal. Para começar a discussão desse tema, né, é importante a gente saber um pouco com relação à anatomia e à fisiologia do sistema cardíaco. Então, essa imagem do Netter, ela mostra para a gente o sistema condutor elétrico do coração. Então, a gente tem o nosso sino atrial, o nosso sinusal, é ele que vai conter, né, esse conjunto de neurônios que são autoexcitáveis e que vão fazer um marca-passo cardíaco, vão funcionar como um marca-passo cardíaco, que a gente vai entender um pouco mais a gente analisar a fisiologia cardíaca. Esse nosso sino atrial, né, o nosso sinusal, ele está, o Netter fala que ele está posicionado na parede atrial direita, logo abaixo, inferiormente, a abertura da veia cava superior. Então, ele está situado anatomicamente nesse local e vai enviar ramos, né, que são os feixes. Esses feixes, eles vão percorrer a parede do átrio, tanto direito quanto esquerdo, através dos feixes internodais. Então, da direção do nó sinusal para o nó atrioventricular. Da mesma forma, dos feixes interatriais, fazendo a comunicação da despolização com o átrio esquerdo. Depois de percorrer esses feixes internodais, o impulso elétrico, né, as fibras, elas sofrem uma constrição no fascículo atrioventricular devido ao esqueleto fibroso que sustenta a estrutura cardíaca. Então, isso também funciona como isolante, impedindo assim a passagem da corrente elétrica, né, para outras partes do coração, sem ser esse fascículo atrioventricular, onde o impulso sofre um retardo, para que ocorra, né, na fisiologia a contração atrial e tenha a contribuição do volume atrial do sangue, né, no ventrículo durante a sístole. Então, a gente tem essa importância fisiológica dessa passagem única através do fascículo. Posteriormente, desse fascículo, a gente tem o feixe de His, que vai se dividir em tronco direito, em ramo direito e ramo esquerdo, levando a condução elétrica para as respectivas câmaras cardíacas ventriculares, tanto direita quanto esquerda. Lembrando que no ventrículo esquerdo, por ter uma musculatura maior, recebe uma inervação mais potencializada para fazer com
essa contração ventricular esquerda e direita, né, mas esquerda principalmente devido à pressão arterial para poder passar essa pressão e fazer com que o sangue passe para a circulação sistêmica. Posteriormente, esse feixe de rins, né, dividido, ele vai originar as fibras de Purkinje, que são as ramificações da região subendocárdica. Então, seriam as ramificações, ramificações, que vão fazer a conexão a nível celular dessas fibras autoexcitáveis com as fibras contráteis do músculo cardíaco. Só a localização exata desse nó atrioventricular é no septo interatrial, onde ele está localizado. Entendendo um pouco dessa parte da anatomia, a gente precisa relembrar um pouco, né, da parte de fisiologia. Esses gráficos são muito comuns na parte da fisiologia, assim, na introdução da fisiologia cardiovascular, em que consiste no potencial de ação tanto nas fibras autoexcitáveis quanto nas fibras contráteis e o acoplamento dessas fibras. Então, explicando de forma rápida esses gráficos, a gente tem o primeiro gráfico aqui em cima, nessa imagem da Silverton. Ele traz a relação, né, do potencial de membrana pelo tempo e o que acontece com os canais durante essa contração, como ocorre essa excitação elétrica, né? Aqui no estágio 4, na fase 4, é o potencial de repouso da membrana né, do cardiomiócito, aproximadamente menos 90 milivolts. Na fase 0, conforme vai abrindo os canais de sódio, ocorre a despolarização das células. Então, a gente tem o influxo de sódio para dentro da célula e, consequentemente, a sua liberação do potencial, a sua despolarização. Na fase 1, ocorre o fechamento dos canais de sódio e vai ocorrer o ponto máximo até mais 20 milivolts, quando ocorre o fechamento desses canais de sódio, voltagem dependente, e vai fazer com que haja a restabilização, o ponto máximo desse potencial de membrana. Consequentemente, nesse mesmo ponto, há também a saída de potássio e a entrada de cálcio nas células que foram ativadas durante a fase 0, só que esses canais de cálcio são canais lentos. Então, a gente tem esse platô, que seria a fase 2, do potencial de ação, devido a essa saída essa entrada de cálcio para dentro da célula. Posteriormente, esses canais de cálcio são fechados e há a abertura dos canais lentos de potássio. Então, há a entrada desses canais a entrada do potássio na célula, restabelecendo assim o potencial de membrana em menos 90 milivolts. E ocorrendo a repolarização da célula, né, nesse caso, para fazer um novo ciclo. Posteriormente, a Silverton também traz algumas particularidades das fibras autoexcitáveis, em que, diferentemente do sódio, a gente terá o cálcio como protagonista e o potássio na ativação dessas células autoexcitáveis. Então, a gente tem os canais engraçados, né, na tradução. Eles permitem a passagem simultânea desses, fazendo com que haja uma concentração mais positiva dentro dessa célula, e, consequentemente, a sua tendência ao limiar mais positivo. Quando atinge o limiar, há a abertura dos canais de cálcio, e essa abertura faz com que haja despolarização, até atingindo um certo voltagem, que fazem com que haja o fechamento desses canais de cálcio, voltagem dependente, e a abertura dos canais de potássio, restabelecendo assim o potencial, passando assim do limiar dessa despolarização e, consequentemente, a nova abertura dos canais engraçados, que vai fazer com que haja de novo a despolarização dessa célula autoexcitável.
Então, a união desses dois grupos de células é que vão fazer com que haja essa particularidade do coração, que tem essa inervação intrínseca, né, que está presente no coração, que o órgão consegue bater, né, assim, de forma independente, né, do sistema nervoso central. Então, falando um pouco sobre o acoplamento, como que dá essa junção do impulso transmitido da célula autoexcitável para a célula contrátil. Então, o fluxo, o fluido extracelular, né, através da membrana da célula, ela sofre a despolarização através das junções comunicantes que estão presentes lá no coração, e esse impulso é transmitido, então, dessa célula autoexcitável para a célula contrátil. Essa despolarização vai fazer com que haja a abertura dos canais de cálcio voltagem dependente. Isso faz com que haja a entrada do cálcio para o interior da célula, e esse cálcio ele vai estimular os canais de cálcio, que sofrem resposta pelo cálcio. Então, quando o cálcio entra nessa célula, faz com que esses canais se abrem e todo o cálcio armazenado no retículo sarcoplasmático, ele é lançado, né, em forma de faíscas ou de descarga na unidade de contração actina-miosina. Então, como a gente sabe, o cálcio é fundamental nessa interação da actina com a miosina e vai fazer a ponte e a contração desse músculo cardíaco. Posteriormente, como ela não tem uma ligação muito estável com essas fibras, esse cálcio ele é liberado, né, ao relaxamento, e uma bomba cálcio-ATPase, ela vai fazer com que haja a restauração do cálcio para dentro do retículo sarcoplasmático, tendo esse reaproveitamento do cálcio. E parte do cálcio também, ele é enviado para fora da célula, para restabelecer a concentração no fluido extracelular, através do mecanismo antiporte do sódio com cálcio. Então, o cálcio é levado para fora e o sódio é enviado para dentro da célula, e quem restabelece esse potencial, essa diferença de concentração, para que o cálcio, essa bomba, esse mecanismo antiporte sempre funcione, essa bomba sódio potássio ATPase, que está sempre estabelecendo essa concentração para que esse ciclo se mantenha, né? E é onde também um dos mecanismos de algumas medicações vão atuar, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Então, entendendo um pouco dessa parte fisiológica, assim, da contração e do sistema do ritmo, que vai ditar o ritmo cardíaco, são justamente esse conjunto de sistemas atuando de forma coordenada, né, através do nó sinusal, que gera essas despolarizações constantemente. Então, a gente vai definir agora um pouco do ritmo sinusal. Para a gente definir o que é o ritmo sinusal, a gente tem, além dessa aplicação dessa base fisiológica e anatômica na clínica, né, através do eletrocardiograma, por exemplo, que é o melhor preditor aí de um ritmo cardíaco sinusal. Então, a gente tem aqui um eletrocardiograma, em que a gente, para definir o ritmo sinusal, basicamente analisar três coisas essenciais. Alguns colocam três, né, coisas que devem ter alguns unem algum dos critérios. Então, os critérios seriam esse. A morfologia, que para alguns consideram de forma separada, outros consideram de forma junta, com a orientação do eixo cardíaco. Então, para um eixo cardíaco ser normal, ele deve estar aí, né, entre menos 30 e mais 90, quando a gente for calcular de forma exata o eixo cardíaco. Mas aqui, para a gente simplificar um pouco, para a gente bater o olho no eletro e ver um ritmo normal, um ritmo sinusal, a gente vai analisar basicamente a morfologia das ondas. Então, deve ter um padrão de continuidade dessas ondas, né, dessas ondas, bem como também a morfologia em si dela, os complexos, os intervalos desse eletrocardiograma. E a orientação, uma forma mais simples de ver a orientação, o eixo cardíaco, é a gente ver a derivação D1 e a VE, estando elas positivas, uma vez que o D1, né, uma vez que o D1
e o AVF forma um ângulo de 90 graus, então a gente tem a certeza que esse vetor resultante está apontando entre 0 e 90 graus. Então, consequentemente, a despolarização está vindo do nó sinusal uma vez que a gente tem essa resultante dessas forças, né? Que seria a onda P, que é a outra critério que a gente deve analisar. Então, deve ter uma onda P para cada QRS. Então, a gente deve ter uma despolarização atrial para cada despolarização ventricular. E isso reflete o ritmo cardíaco, né, o ritmo sinusal, porque quer dizer que o disparo, né, o ritmo está sendo mandado pelo nó sinusal, percorrendo assim a direção do ventrículo. E a ondas P com a mesma morfologia. Então, as ondas P também devem estar presentes, como aqui nesse eletro, por exemplo, aqui esse D2 longo, a gente tem a onda P, sigla de QRS, onda P de QRS, onda P de QRS, P de QRS, durante toda a derivação do D2 longo, né? Aqui no D1 está a onda P positiva, o QRS, a onda P, o QRS positivo no D1 e também no AVF, bem positivo, então a gente tem aqui um ritmo cardíaco sinusal, analisando basicamente esses três critérios. Agora, vou falar um pouco da atuação do sistema nervoso autônomo no coração. A gente sabe que o ritmo cardíaco é ditado, né, pelo nó sinusal. Só que a gente também tem a autoinervação, que muitas vezes passa batido com relação ao coração, ao controle do sistema nervoso autônomo, que vai fazer com que eles estão constantemente atuando, né, no coração. Por exemplo, a despolarização em animais de laboratório, né, quando faz a dessecção do sistema nervoso parasimpático, por exemplo, que atua freando a frequência cardíaca, o ritmo normal sinusal seria aproximadamente de 90 a 100 batimentos por minuto. E a gente vê que o ritmo cardíaco de repouso é aproximadamente de 60 e 70 batimentos cardíacos. Então, a gente vê a constância desse sistema atuando, desse sistema nervoso autônomo atuando no sistema cardiovascular. Então, eu vou falar um pouco aqui sobre também esse sistema nervoso atuando no coração, que são responsáveis pelas taquicardias e as bradicardias sinusais, né, que a gente vai analisar alguns casos aqui que acontecem. Então, o sistema nervoso autônomo que está presente no coração, ele é formado do plexo cardíaco humano. Esse plexo cardíaco humano, ele está localizado majoritariamente na base do coração. E ele vai receber tanto fibras nervosas do sistema nervoso simpático como parasimpático, atuando de forma antagônica no coração, fazendo com que haja a sincronia assim, e a sua atuação no sistema cardiovascular. Então, só que como definição, é um plexo nervoso situado na base do coração, constituído por um emaranhado de fibras nervosas simpáticas e parasimpáticas, tanto cardiopulmonares quanto esplâncnicos. O Netter, ele traz essas duas imagens evidenciando de forma assim, bem detalhada como ocorre essa inervação, tanto do sistema nervoso simpático quanto do sistema nervoso parasimpático. Como aqui a nossa objetivo é resumir mais, né? E para simplificar aí, para honrar o meu nome, eu trouxe aqui esse esquema, né, que é uma simplificação dessa imagem do Netter, que vai ficar bem mais fácil para a gente compreender. O que acontece? O sistema nervoso, ele vai enviar, né, informações através de neurônios, através da medula, aferentes, né, para as regiões. Uma dessas regiões, dos níveis superiores, vai fazer conexão com o centro cardiovascular presente na medula oblonga, né, que é essa área aqui, que está presente na medula. Esses sinais vão vir tanto do hipotálamo, quanto do córtex, tanto também
das amígdalas, enfim, de diversas partes do córtex sensorial, diversas partes das estruturas superiores para essa região. Nesse local, a gente tem o nervo vago, né, onde o nervo vago se origina, o corpo celular do nervo vago, que é responsável pelo sistema nervoso parasimpático. Esse sistema ele vai né, percorrendo toda a cavidade superior, né, a região do pescoço, descendo em direção ao coração. Esse sistema nervoso parasimpático, esse nervo vago, ele é formado pela sua fibra pré-ganglionar, que vai fazer uma sinapse, né, no neurônio pós-ganglionar presente na parede dos átrios. Então, a gente tem aqui, bem pequenininho, representando aqui, esse neurônio pós-ganglionar. E esse neurônio pós-ganglionar, ele vai fazer uma conexão tanto com o nó sinusal, quanto com o nó atrioventricular, através desse outro neurônio aqui pós-ganglionar. Liberando aqui nessas fendas, nessas fendas sinápticas e nesses nodos, né, de desprolarização, a acetilcolina. Essa acetilcolina vai interagir com os receptores aqui, que a gente vai olhar na parte da fisiologia, e que a gente vai falar lá posteriormente, que seria o cronotropismo. Então, como esses centros estão envolvidos no ritmo cardíaco, uma vez que eu tenho a acetilcolina liberada e a interação com os receptores, que a gente vai falar posteriormente, vai fazer com que haja uma redução desse cronotropismo. Então, cronotropismo negativo. De outra forma, o sistema nervoso simpático, ele já vai ter um caminho diferente. Ele vai passar, né, através da medula a nível de torácico superior, né, de T1 a T4, liberando neurônios pré-ganglionares. Esses neurônios pré-ganglionares, eles vão sair da medula através das ramificações, né, tanto cinzenta quanto branca, fazendo com que haja uma sinapse com o neurônio pós-ganglionar aqui no gânglio paravertebral, nos gânglios paravertebrais. Após essa segunda sinapse, né, os neurônios pós-ganglionares, eles vão fazer a união, vão se unir, formando o nervo cardíaco simpático. Esse nervo cardíaco simpático, a gente pode notar em que ele tem uma inervação muito forte na parte dos ventrículos. Então, eles são responsáveis pela força de contração, ou seja, efeito inotrópico nesse coração, através da força de contração cardíaca. Ele também vai enviar ramos, né, para o nó tanto sinusal quanto o nó atrioventricular, quanto o nó ventricular quanto o sinusal. Faz com que haja também a que a gente vai ver posteriormente. Aqui, analisando a fisiologia, como eu disse, né, esse centro de controle cardiovascular está presente no bulbo, lá na medula oblonga, e vai receber aferências de todos, vai receber sinais de todo o córtex em si, né, de diversas partes do córtex, que vai responder de forma tanto simpática quanto parasimpática, sempre de forma antagônica. Quando a via do simpática é ativada, é liberada a noradrenalina, né, que vai interagir com os receptores beta-1 nas células autoexcitáveis, promovendo, enfim, o aumento do influxo de sódio e de cálcio, aumento da velocidade da polarização e aumento da frequência cardíaca, coisa que a gente vai ver um pouco melhor no slide posterior. Como eu já falei, né, o sistema nervoso parasimpático, vindo lá através do nervo vago, ele vai atuar através dos receptores muscarínicos nas células autoexcitáveis, promovendo o aumento, né, o aumento do influxo de potássio, influxo de cálcio. Isso vai gerar uma hiperpolarização da célula e, consequentemente, redução da velocidade de despolarização e, né, também, consequentemente, a redução da frequência cardíaca, atuando assim o sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso simpático, que seria a adrenalina e a noradrenalina, aqui esse slide mostra um pouco mais detalhado como acontece isso através do segundo mensageiro.
né? A adrenalina e a noradrenalina, quando é liberado lá pelo sistema nervoso simpático, né, os neurônios pós-ganglionares, essa noradrenalina vai se ligar, né, aos receptores beta-1, principalmente, alguns também beta-2, que vão ativar o sistema segundo mensageiro MP cíclico. Essa ativação vai resultar em fosforilização de dois componentes. Canais de cálcio controlados por voltagem, aqueles canais de cálcio que eu expliquei lá posteriormente, que vai fazer estocagem no retículo sacroplasmático e vai fazer com que haja com que eles fiquem mais tempo abertos. Consequentemente, há um aumento da entrada de cálcio a partir do líquido extracelular e também daquele retículo sacroplasmático. Além disso, a outra fosforilização dessa fosfolalamban vai fazer com que haja o aumento, né, da ativação da bomba cálcio-ATPase no retículo sacroplasmático, essa de forma muito mais intensa do que o primeiro, aumentando, consequentemente, o armazenamento do cálcio no retículo sacroplasmático e consequentemente, o aumento do cálcio liberado. Isso eu tenho mais força de contração para fazer com que haja uma contração mais rigorosa do músculo cardíaco. Além disso, também, o cálcio é removido mais rapidamente do citosol, e isso tem uma pequena desvantagem, cria a menor duração de contração, devido ao encurtamento de tempo da ligação do cálcio com a troponina, desculpa. Então, isso vai fazer com que haja uma menor duração da contração, uma vez em que a força de contração está sendo maior, né? Então, a gente perde um pouco com relação a esse quesito. Não sei se perde, né? Mas é uma consequência disso. Agora, falando um pouco das arritmias de padrão rápido, elas vão ser ocasionadas, eu vou falar aqui, né, da taquirritmia sinusal, que é uma coisa fisiológica, pode ser tanto fisiológico quanto patológico, né? Ou também induzida por fármacos. Então, a gente tem essas vertentes com relação à taquirritmia de forma sinusal, de forma normal, né? Aquela taquirritmia patológica. Ela vai se dar tanto pela redução da energia simpática ou aumento da atividade simpática, né? Uma vez que elas trabalham de forma antagônica. Dentre as causas, já tem a causa fisiológica, por exemplo, na infância. A gente sabe que a criança tem um disparo, né, um ritmo cardíaco, um ritmo de despolarização cardíaca muito mais rápido do que no adulto. Então, isso vai normalizar conforme o desenvolvimento da criança. O exercício físico também, ele vai atuar fazendo com que haja um aumento fisiológico, né? Ou seja, acima de 100 batimentos por minuto, ele já tem um ataque à arritmia sinusal. Fazendo com que, através de múltiplos mecanismos, né? A criação de múltiplos mecanismos, tanto no sistema nervoso, principalmente no sistema nervoso simpático, né? Devido à liberação de adrenalina, noradrenalina, entre outros hormônios também, que vão fazer com que haja o lançamento de maior desses moléculas sinalizadoras, né, nessas fendas sinápticas e, consequentemente, a maior despolarização desse ventrículo, através da ligação com os receptores beta-1. A ansiedade também, emoções, como tem influência de grande parte do hipotálamo e do sistema límbico, nessa interação com a medula, então a gente tem a maior descarga também ocorrendo nesses casos. Há causas farmacológicas também, a adrenalina, né, quando tanto injetável, ela também vai fazer com que haja a modulação nesses marcadores de ritmo cardíaco, né, tanto o nó sinusal, e beta-agonistas também, que vão se ligar, né, classes medicamentosas que vão se ligar aos receptores betas, fazendo com que ela toma o seu mecanismo de ação. Café também, fumo, álcool, eles também têm propriedades de acelerar esse ritmo cardíaco, provocando um ataque à arritmia sinusal. E causas patológicas também, como choque, infecções, anemia, hipertiroidismo, insuficiência cardíaca, em algumas fases da insuficiência cardíaca. Então, isso tudo pode levar a um quadro de taquiarritmia sinusal devido à liberação desses mediadores
químicos que vão fazer a modulação dessa frequência cardíaca. O diagnóstico da taquicardia, taquiarritmia sinusal, é comum o paciente relatar palpitações, né, por exemplo, até fisiologicamente mesmo, a gente está correndo lá na hora, por exemplo, e aí tem essas palpitações, sente o ritmo cardíaco mais acelerado, que é diferente de palpitações, né, às vezes tem o paciente talvez pode ter palpitações em repouso, que seria talvez outras causas. Geralmente, ela está sempre associada à causa subjacente, então, a minha frequência vai estar aumentada porque eu estou correndo, né? É porque eu estou com febre, porque eu estou com processo infeccioso. Então, está ligada à causa subjacente e, geralmente, ela para, né? Ela cessa quando essa causa é tirada. Ela tem um início e término não abruptos. Estudos falam que até durante o exercício físico, por exemplo, mesmo antes de você começar a praticar o exercício físico, já tem uma liberação adrenérgica, né, que vai fazer com que haja o aumento do ritmo cardíaco, da frequência cardíaca. Então, não são quadros abruptos. O exame físico, a gente vai notar uma taquicardia, né, seja pelo eletro, pelo pulso, enfim, pela alguma forma de aferição da frequência cardíaca, e B1 com intensidade constante. Então, isso prova em que o coração está batendo de forma ordenada, né? O eletrocardiograma, a gente vai ver uma frequência cardíaca acima de 100 batimentos por minuto, e o ritmo vai estar regular, né? Então, a gente tem aquela morfologia do diagnóstico do ritmo sinusal, de um ritmo regular, um ritmo normal. Com relação às arritmias de padrão lento, as bradiarritmias, ela vai se dar um aumento da atividade parasimpática, uma redução, né, da atividade simpática, e a gente tem causas também. Das causas fisiológicas, a gente tem atletas, porque com atletas de alta performance, eles têm um remodelamento cardíaco, devido à compensação, né? Vai ocorrer, nesses atletas, ocorre um aumento dos plexo, das fibras do plexo cardíaco humano, né? Essas fibras nervosas simpáticas e parasimpáticas, e isso vai fazer com que, durante o repouso, esses atletas tenham uma bradicardia fisiológica, né? Durante a atividade, a frequência cardíaca vai aumentar, mas durante o repouso eles têm uma bradicardia devido a esse mecanismo compensatório que foi criado. Qualquer pessoa durante o sono também, ele tem uma redução da frequência cardíaca, uma vez que há a inibição, né, a liberação de sinalizadores, hormônios, de depressão do sistema nervoso e, consequentemente, uma redução, um aumento da atividade parasimpática e o sono, durante o sono, né, que é o comum. A causa farmacológica também, por exemplo, os digitálicos. Os digitálicos, eles vão atuar basicamente lá naquela bomba sódio potássio ATPase, que a gente viu lá na frente, que restabiliza o potencial de membrana. Quando essa bomba está não funcionando, ela não cria aquela gradiente de concentração e o cálcio fica preso no meio intracelular. Então, ele vai elevar a intensidade de interação dos filamentos de quitina e miosina do sarcômero cardíaco e provocar, assim, um cronotropismo maior e uma força de contração também maior. Consequentemente, alguns artigos trazem que os digitálicos ele vai também atuar aumentando o período refratário e uma lentificação da condução do nosso sinusal para o átrio ventricular. Então, ele também tem, principalmente associado a estímulo vagal, ele provoca essa bradicardia, mas ele também pode provocar também taquicardia. A morfina também pode provocar uma bradicardia, uma bradiarritmia, né? Beta-bloqueadores, né? Uma vez que bloqueia lá os receptores beta, impedem assim reduzem assim a frequência cardíaca. E causas patológicas também, como estimulação vagal pelo vômito, pessoas que provocam muito vômito, têm muito vômito, pode ter estimulação vagal como reflexo e provocar bradicardia, né, uma vez que o nervo vago está envolvido na ativação parasimpática. Hipotireoidismo, então a redução dos níveis tireoidianos,
também, né, favorecem uma redução metabólica, consequentemente, a redução da frequência cardíaca. Hipotermia também pode provocar bradiarritmias. Com relação às bradiarritmias, o diagnóstico é clínico, né, essencialmente clínico. Geralmente, os pacientes são assintomáticos nas bradiarritmias. Quando acentuada, ela pode causar síncopes ou desmaios. No eletrocardiograma, a gente vai ter uma frequência menor que 60 batimentos por minuto, e o ritmo vai estar sendo usado, né? Vai ter alterações. Aqui, só para falar um pouco, bem rápido, sobre a extrasístole ventricular, são batimentos ventriculares prematuros, que não são originados pelo nosso sinusal, né? São, como o nome já diz, são ventriculares, de forma isolada, que pode ser provocados tanto por uma reentrada no ventrículo, né, da condução a uma reentrada e, consequentemente, a despolarização, ou uma automaticidade anormal de células ventriculares. A gente sabe que todo o coração ele possui células, mas só com o marcapasso cardíaco é o nosso sinusal. Então, quando tem uma anormalidade, nessa automaticidade, as células ventriculares podem comandar, podem disparar, assim dizendo, alguns impulsos que promovem essa extrasístole. Elas são extremamente comuns, tanto em pessoas saudáveis quanto em portadores de cardiopatia. Esses batimentos ventriculares prematuros eles podem ser assintomáticos ou provocar palpitações. O diagnóstico ele é realizado por eletrocardiograma, mas não há necessidade de tratamento na maioria dos casos. No eletrocardiograma, a gente vai ver, tem, né, um complexo QRS largo, sem onda P precedente. Então, a gente não tem aquele QRS, né? Onda P e complexo QRS, seguido dela. Isso evidencia que não veio do nosso sinusal a despolarização daquela contração. E é tipicamente sucedido por uma pausa totalmente compensatória. Então, tem essa pausa compensatória uma vez que o ventrículo já foi despolarizado, né, sem o comando, assim dizendo, do nosso sinusal, vindo lá do átrio direito. Então, essa foi a minha parte. Agora a Luana vai dar continuidade com a parte de arritmia. Vou só desligar aqui o meu áudio. Boa noite, vocês conseguem me escutar, né? Então, eu sou Luana Gessanã e vou continuar agora com as arritmias. Então, a primeira arritmia, você pode passar, por favor, Rafael? Volta só um pouquinho só para falar das referências. Eu utilizei, né, o exame clínico do Porto. Esse artigo também é um artigo que fala sobre epidemiologia, né, das arritmias hereditárias, o Manual de Medicina do Harrison. Eu também utilizei o Manual de Saúde do Ministério de Saúde para arritmias. Não está aí nas referências, mas eu utilizei, inclusive as imagens, a grande maioria eu retirei desse manual. E também utilizei a segunda diretriz brasileira de fibrilação atrial. E a gente vai começar justamente pela fibrilação atrial. Você pode passar, por favor. Bom, então o que é a fibrilação atrial? É justamente a despolarização dos átrios de maneira totalmente desordenada e irregular. Então, essa é uma desorganização elétrica. As paredes dos átrios, elas ficam tremendo em vez de se contrair, deixam de auxiliar nesse bombeamento do sangue para o interior dos ventrículos e até mesmo a quantidade de sangue que passa a ser bombeada, ela começa a ser reduzida, cerca de 10%. A gente também consegue observar a ineficácia dessa contração atrial, ela vai levar à estase sanguínea nos átrios. E isso, a gente já viu que é uma predisposição para formar esses trombos, que livres na corrente sanguínea podem provocar o acidente vascular encefálico isquêmico, podem levar também a infarto agudo do miocárdio, tromboembolismo pulmonar, e também a trombose venosa profunda. Essa imagem é só para a gente entender que o ritmo sinusal, que foi o que o Rafael comentou com vocês, a gente vai perceber um padrão, né, de onda P, o complexo
QRS, né, seguido de onda T, e a gente também percebe justamente a estação e o programa, né, o comando de despolarização saindo do átrio do nó sinusal, passando pelos feixes internodais e indo também para o nó átrio ventricular. Isso é de forma normal, né, o ritmo sinusal. Só que quando a gente tem essa fibrilação, várias regiões da parede do átrio, elas começam a despolarizar de maneira, assim, aleatória. Então, a gente consegue identificar isso no eletrocardiograma, com a ausência dessa onda P, que a gente vai ver um pouquinho para frente. Pode passar, por favor, Rafael? Então, um pouco sobre a epidemiologia da fibrilação atrial. A fibrilação atrial ela vai ocorrer em aproximadamente de 1 a 2% da população em geral, só que ela aumenta com o passar dos anos, ela é mais prevalente entre os idosos. Pacientes com menos de 60 anos, a prevalência ela é inferior a 0,1%, e aqueles que já chegam a 80 anos, a prevalência é cerca de 8%. Nessas diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, para a fibrilação atrial, eles colocam que a prevalência chegou até 15% na população acima de 80 anos. E também a prevalência vai sofrer influência de acordo com o sexo. Apesar do sexo masculino ter uma maior predisposição, as mulheres elas vão representar a maior porcentagem dos pacientes com fibrilação atrial, justamente porque a mulher ela vai conseguir sobreviver por mais tempo. Além disso, a gente tem uma suscetibilidade dos fenômenos tromboembólicos e mortalidade observada no sexo feminino, justamente por causa dos hormônios femininos que estão envolvidos. A fibrilação atrial, ela aumenta, né, a mortalidade, a hospitalização, os eventos tromboembólicos e reduz a qualidade de vida, a capacidade do paciente de fazer exercícios e também pode reduzir a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, como eu falei com vocês, justamente por causa daquela quantidade de redução de sangue que chega no ventrículo. Pode passar, por favor, Rafael? Então, quais são os fatores de risco para a fibrilação atrial? Então, tem aqueles que são comuns, que a gente percebe na literatura, que é hipertensão, diabetes, doença valvar, infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca. Por quê? Porque isso leva a lesões nas paredes atriais. E essas lesões nas paredes atriais vão levar a alterações no limiar de despolarização. Então, começa a polarizar de maneira irregular. Além disso, a gente tem também obesidade e apneia obstrutiva do sono, bebidas alcoólicas, o histórico familiar e fatores genéticos. Um adendo sobre a apneia obstrutiva do sono é porque, como tem uma obstrução completa ou parcial das vias aéreas superiores durante o sono, a gente tem a dessaturação da oxihemoglobina e a pessoa começa a despertar de forma frequente à noite. Isso pode levar a uma hipóxia intermitente e alterações na pressão intratorácica. E aí, o que vai acontecer? Vai desencadear a hiperatividade do sistema nervoso simpático, que o Rafael já tinha comentado com vocês, né? Que aí tem o sistema nervoso autônomo agindo também no coração. Essa imagem é justamente para a gente identificar no eletrocardiograma a ausência de onda P. Quando a gente vai lá no D2, a gente percebe que a gente não consegue identificar a onda P e o ritmo, ele é um ritmo irregular. Obrigada, Rafael. Quando a gente percebe lá em D2, volta, por favor. Isso, lá em D2 a gente não consegue identificar a onda P. E esse ritmo ele é um ritmo irregular. As ondas P elas estão ausentes, né? Não vai ter esse intervalo, né, de ondas P, mas o QRS ele vai estar normal, porque o que está abaixo do nó atrioventricular não foi afetado por conta dessas descargas, porque o Rafael já tinha comentado com vocês que o nó atrioventricular ele serve para modular, justamente com o esqueleto fibroso que tem no coração, serve para modular, né, essas alterações de disparo. Então o complexo QRS vai estar normal. Obrigada, Rafael. Pode passar, por favor? Então, como que a gente vai classificar essa fibrilação atrial? A fibrilação atrial ela pode ser paroxística, que é aquela que é revertida espontaneamente, ou o médico vai intervir em até 10 dias do início dessa fibrilação atrial. A gente tem a fibrilação persistente, que é aquela que vai durar mais de 7 dias. A gente tem aquela persistente de longa duração, que é aquela que dura por mais de um ano.
E além disso, a gente tem a permanente, que é aquelas que, mesmo quando tenta fazer a reversão para o ritmo, para voltar para o ritmo sinusal, não tem como voltar. E aí a fibrilação atrial permanente é a mais frequente. Como vocês conseguem observar aí, cerca de 40% a 50% dos pacientes vão ter esse tipo de fibrilação, que é a fibrilação permanente. Pode passar, por favor? Então, o que é, né, um padrão aí para avaliação da fibrilação atrial? Então, como a gente já sabe, é importante fazer a anamnese, que é questionar sobre os sintomas, e quando que começou esses sintomas, se faz uso de medicamentos, se já trata já, né, essa arritmia, e os sintomas seriam palpitação, dor torácica, dispneia. O paciente pode ter uma cardíaca crônica e pode ter pior quadro, pode apresentar fadiga, tontura, síncope, e isso pode ser relatado. Mas também tem aqueles pacientes que não têm nenhum sintoma. Cerca de 1/3 dos pacientes, eles não vão ter sintoma. A gente também pode identificar no pulso dos pacientes com fibrilação atrial, o pulso ele normalmente é acelerado e ele é constantemente irregular. Só para falar do atrial, uma diferença é que o pulso na fibrilação atrial, ele é normalmente acelerado e irregular. No caso do flutter, o pulso é acelerado, mas ele pode ser regular ou irregular. Mas eu vou falar um pouco para frente depois sobre isso. O que acontece? Como eu falei, a fibrilação atrial ela pode ter sintomas, mas ela também pode ser assintomática dependendo do paciente. Então, é importante a utilização do Holter justamente para identificar esses episódios que são assintomáticos ou oligossintomáticos, principalmente para fibrilação atrial paroxística, que é aquela que é revertida espontaneamente ou quando o médico vai intervir em até 7 dias. E isso é importante também, a utilização do Holter naqueles pacientes que têm risco de fenômeno tromboembólico e naqueles pacientes que tiveram um acidente vascular encefálico e não tem evidência de atertrombose, por exemplo. Aí pode identificar também justamente uma arritmia, que levou um coágulo numa veia isquêmica. Para a gente classificar essa sintomatologia, a gente vai utilizar uma escala da Sociedade Europeia, que é a ERA. Justamente aí o 1, que é sem sintomas, o 2, que são poucos sintomas e que não vão afetar a atividade diária do paciente, o 3, são sintomas frequentes e que afetam, mas não vão impedir as atividades diárias, e o 4, que seriam sintomas limitantes. Pode passar, por favor, Rafael? Como que a gente vai fazer o manejo desse paciente? Então, existem alguns scores que são importantes para a gente identificar, e eles estão presentes nessa segunda diretriz de fibrilação atrial da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Mas o que a gente tem que lembrar é que o manejo dessa doença vai ser de aliviar os sintomas, controlar a frequência cardíaca e o ritmo e prevenir esses eventos tromboembólicos. E como que a gente faz para prevenir esses efeitos tromboembólicos, né? Ou melhor, o que a gente tem que lembrar primeiro? Lembra que eu falei que o átrio, ele não vai conseguir bombear, porque ele vai ficar, na verdade, tremendo e não bombeando? Então, eu tenho estase sanguínea. Isso daí vai levar à lesão do endotélio, e esse aumento da capacidade de formação de trômbios vai também favorecer o aumento da própria arritmia, por causa das lesões que estão acontecendo ali. Então, a gente tem a escala, um score, que é o CHADS-2, né? Que é utilizado na avaliação de risco para embólico, por exemplo, centradores de fibrilação atrial. Isso vai ter o que vai ser avaliado, né, nisso daí. Então, a gente tem a disfunção ventricular esquerda, que é justamente a capacidade, né, de bombear do ventrículo esquerdo. Se o paciente tem hipertensão, se ele tem uma idade maior ou igual a 75 anos, se ele é diabético, se ele tem histórico de AVE, se ele tem alguma doença de válvula ou doença vascular, e também se esse paciente está naquela idade entre 65 e 74 anos, e se ele é do sexo feminino. Então, isso tudo vai receber pontuação. Observar que Observar que a idade de 75, maior ou igual a 75 anos, e acidente vascular encefálico, a pontuação já é de 2 já. Então, é muito alto. Isso tudo vai ser importante na hora de pontuar para fazer o tratamento tromboembólico. Por
Porque alguns pacientes, eles são considerados de score baixo, de baixo risco. Esses pacientes você não vai precisar de fazer o tratamento tromboembólico com anticoagulantes orais. Você pode passar para mim, por favor, Rafael? Então, bom, quando você associou esse score de risco para o tromboembolismo com outro score que é para o risco de hemorragia, por quê? Se o paciente ele tem risco de ter evento tromboembólico, mas ele tem um alto risco de fazer hemorragia com a utilização do anticoagulante, aí você vai ver o que é melhor. Você vai considerar os aspectos positivos da redução do risco do tromboembolismo, bem como da questão da hemorragia causada pelo anticoagulante oral. E isso é justamente esse conceito de benefício líquido, que deve-se buscar o tratamento melhor para o paciente que tem essa fibrilação atrial. Então, as variáveis que são consideradas dentro da identificação dos pacientes que têm risco de hemorragia é aquele que tem hipertensão, aquele que tem alterações de função renal, hepática, que teve acidente vascular, teve algum sangramento prévio, o tempo, do intervalo, a habilidade do INR, a idade maior de 65 anos e faz uso ou abuso, no caso de drogas e álcool. Então, tudo isso também leva a pontuações que são importantes na hora de tratamento. Passar, por favor, Rafael. Então, as recomendações para prevenção desse fenômeno tromboembólico seria: você vai utilizar esse score em todos os pacientes, e aqueles pacientes que têm um score igual a 0, você não vai fazer o anticoagulante. Em pacientes que têm o score 1 ou maior que 1, você vai fazer aquilo que eu falei com vocês, que é o benefício líquido, para ver se, utilizando com a escala de evento hemorrágico, para ver se vai utilizar ou não do anticoagulante oral. E pacientes que têm um score maior ou igual a 2, eles têm indicação de terapia tromboembolítica, bem documentada, e o benefício líquido nele já é muito comprovado. Pode passar, por favor. Então, quais são esses outros tratamentos além do que eu já tinha comentado com vocês? Então, o anticoagulante oral, ele vai ser a principal opção terapêutica para evitar os êmbolos nos pacientes com fibrilação atrial. Só que eles têm o risco do acidente vascular encefálico hemorrágico. Aí é complicado, né? Porque se não faz o anticoagulante oral, o paciente pode ter um acidente vascular isquêmico, mas se você fazer um anticoagulante oral, ele pode ter um acidente vascular hemorrágico ou ter um sangramento gastrointestinal. Então, é muito importante a gente monitorar o período do INR e também verificar, por exemplo, aqueles pacientes que fazem o uso dos antagonistas de vitamina K, o que eles estão comendo, os níveis de anticoagulação e se tem riscos de alguns outros eventos hemorrágicos. Então, isso é importante. Só que além dos anticoagulantes, que são aqueles agonistas de vitamina K, a gente tem os novos anticoagulantes orais, que são os NACs, e que são importantes na prevenção desses fenômenos tromboembólicos. E eles vão ser inibidores dos fatores, do fator 10, acho que do fator 10 mesmo, e é isso mesmo, fator 10. E aí a gente tem a rivaroxabana, a apixabana e a dexabana. E a gente tem também o dabicabrana, que é do fator 2. E o legal dos NACs é que eles são fármacos de meia-vida curta. Então, eles fazem um sangramento de intensidade menor e eles podem... esses sangramentos também são suspensos quando você suspende a droga. Pode passar, por favor. Bom, a gente tem também as drogas antirrítmicas que são utilizadas. No Brasil, a gente tem o propafenona, que é útil na reversão aguda e para manter o ritmo sinusal, que o Rafael falou, que é o ritmo normal. E ela é muito bom nos pacientes que têm uma estrutura do coração normal, não tem alterações no coração. Mas, por exemplo, se o paciente tem uma cardiopatia estrutural, não é bom utilizar a propafenona, justamente porque pode induzir a arritmia ventricular. Porque lembra que quem vai tipo assim, o que vai
manter essa fibrilação só no átrio é justamente o nó atrioventricular. Se eu tenho uma alteração no nó atrioventricular, eu posso também ter uma fibrilação no ventrículo. Então, por isso que não é bom utilizar nos pacientes que têm uma cardiopatia estrutural. Eu também tenho outro fármaco, que é o Sotalol. Ele é muito importante também porque ele faz a reversão da arritmia e vai prevenir também recorrência. E ele diminui sintomas de resposta justamente com aqueles quando o paciente já está usando um beta-bloqueador junto. Mas ele tem alguns efeitos colaterais, como cansaço e fadiga. Mas ele é importante porque ele não pode ser utilizado em um paciente que tem insuficiência cardíaca crônica. Então, é muito importante a gente lembrar que não pode utilizar desse medicamento. A gente também tem a amiodarona, que auxilia na reversão e manutenção desse ritmo sinusal, mas pode apresentar alguns efeitos colaterais, principalmente em órgãos vitais, como o pulmão, fígado, também pode ter alterações na tireoide, os olhos e na pele. E como ele tem muitos efeitos colaterais, a pessoa, aproximadamente 30% das pessoas, em 5 anos que utilizam desse medicamento, elas vão largar esse medicamento. Mas é a medicação que está disponível para os pacientes que têm insuficiência cardíaca congestiva. Então, é esse medicamento que vai utilizar. Além disso, a gente tem aqueles medicamentos que são utilizados para fazer o controle da frequência cardíaca. Eles vão reduzir a condução no nó atrioventricular e aumentar a refrariedade no tema das fibras Purkinje, que o Rafael comentou com vocês. Então, os bloqueadores, ele tem a ação principal no bloqueio do tônus adrenérgico, por meio da inibição que vão competir com as ligações naqueles receptores beta, das catecolaminas. Então, aí ele reduz a despolarização espontânea e isso vai atuar principalmente no nó sinusal e no nó atrioventricular. Um outro também tratamento, no caso da fibrilação atrial, é a ablação por catéter. Ela é muito, digamos assim, ela tem uma eficácia muito comprovada, no caso, mas é um procedimento de alta complexidade e tem muitos riscos, incluindo tamponamento cardíaco, fístula atrioesofágica, acidente vascular, encefálico, ataque isquêmico transitório e até mesmo óbito. Então, ela deve ser realizada apenas por alguns grupos e ela não tem um efeito curativo. Alguns pacientes eles vão precisar novamente de tratamento. E também tem o tratamento cirúrgico, é porque eu coloquei, também tem o tratamento cirúrgico, que é justamente quando você fez utilização dessas drogas, fez a ablação por catéter e falhou nesse daí, você vai para a cirurgia. Pode passar, por favor. Aí, o que a gente tem aqui é para facilitar na hora do estudo de vocês, é justamente um fluxograma. Aqueles pacientes que não têm uma doença cardíaca estrutural, e tem, no caso, uma fibrilação paroxística, uma fibrilação persistente. Como que a gente vai tratar? A paroxística vai ser por escolha do paciente. Vai ser o propafenona ou o Sotalol, ou pode ser, se o paciente escolher, a ablação por catéter, lembrando do risco que isso envolve. E não melhorou, a gente escolheu o paciente, que é a ablação por catéter e também a amiodarona. Como eu falei com vocês, a amiodarona, ela tem muitos efeitos colaterais, então ela seria uma das últimas opções. E aquele paciente que tem a doença cardíaca estrutural, ele pode ter uma insuficiência cardíaca associada. Aí, se ele tem, já vai utilizar a amiodarona de cara, que é aquele que eu comentei com vocês, que é a medicação disponível para esse paciente que tem insuficiência cardíaca congestiva. Se ele não tem, a gente vai para o Solutol, que é o, digamos assim, o mais indicado, se não tem nenhum problema do coração, e tal, como eu tinha comentado com vocês. E se não, aí a gente vai para a ablação por catéter. Pode passar, por favor. O prognóstico. Então, o paciente que ele tem fibrilação atrial, ele tem um risco maior, 5 vezes maior de ter um acidente vascular encefálico isquêmico hemorrágico, causa grande morbidade, muitas vezes é incapacitante também. Alterações cognitivas, insuficiência cardíaca, implicações socioeconômicas por causa da morbidade. A mortalidade entre pacientes acima de 65 anos, ela é de quase 11% em 30 dias após o diagnóstico da arritmia. E depois que o paciente é acompanhado durante os 3 anos desse acompanhamento, pode chegar a 42% naqueles maiores de 65 anos. Então, é muito bom. Pode passar, por favor.
Eu trouxe para vocês só uma curiosidade que tanto na diretriz quanto no manual do Ministério da Saúde traz, que é a fibrilação atrial associada à síndrome de Wolff-Parkinson-White. O que é isso? Tem a fibrilação atrial e esses efeitos no nó ventricular, normalmente, eles limitam a frequência que vai passar por ventrículo, quando está normal. Só que na síndrome de Wolff-Parkinson-White, eu tenho uma alteração no nó ventricular e as frequências elas passam a ser superadas. Então, eu tenho elevação da frequência ventricular. E aí, eu tenho uma fibrilação ventricular e também a morte súbita. E a curiosidade é que os fármacos que são utilizados para reduzir a frequência cardíaca na fibrilação atrial, eles não são eficazes nessa síndrome. Por exemplo, a digoxina, os beta-bloqueadores dos canais de cálcio, que seria o verapamil e o diazepam, eles são contraindicados e podem aumentar a frequência a frequência ventricular e podem provocar também a fibrilação ventricular. Então, o tratamento de escolha para essa síndrome é a cardioversão elétrica direta. Não tem discussão, faz a cardioversão direta. Só curiosidade mesmo. Pode passar, Rafael, por favor. Bom, além da fibrilação, a gente tem o flutter atrial. O que é um flutter? É um impulso, são impulsos com frequência atrial de 200 até 400 vezes por minuto. E ao contrário da fibrilação atrial, a atividade elétrica do flutter ela é coordenada. Então, os átrios se contraem, mas em uma frequência muito mais rápida. Então, o que a gente vai conseguir identificar no eletrocardiograma. Pode passar, por favor. Rafael, isso, obrigada. Então, o que a gente identifica? Eu tenho... Como é muito rápida essa contração, eu tenho o que é chamado de dentes de serra. A gente pode ver em D2 que a gente tem a formação de ondas F. A gente tem um ritmo, que é um ritmo regular, enquanto na fibrilação atrial é irregular, no flutter atrial o ritmo é regular. Só que eu tenho as ondas F, que são esses dentes de serra. Aí a gente tem o flutter clássico, também chamado de comum, onde a onda F é negativa em D2, D3 e AVF. E a gente tem o flutter incomum, onde as ondas F são positivas em D2, D3 e AVF. Essas imagens de eletrocardiograma eu retirei do manual do Ministério da Saúde para arritmias. Pode passar, por favor, Rafael. Então, quais seriam as complicações? Bom, o átrio não está lá funcionando muito bem, né? Então, está meio acelerado e tal. Então, os ventrículos eles não têm um tempo suficiente para encher completamente de sangue. Então, eles não vão fechar completamente a redução dessa quantidade de sangue bombeado para o coração. Então, eu posso ter uma queda na pressão arterial e isso vai resultar em insuficiência cardíaca. Tem a formação de coágulos e a frequência cardíaca que é alterada, que eu comentei com vocês. O tratamento do flutter, ele é parecido com o da fibrilação atrial mesmo, que é redução da frequência cardíaca, e aí você pode usar de bloqueadores de canal de cálcio, como o diazepam e o verapamil. Eles vão fazer com que tenha a condução do impulso, ela vai ser reduzida para passar para os ventrículos. Então, isso é importante. E você pode utilizar também do propanolol e etanol, que são beta-bloqueadores. E a digoxina, ela vai ser utilizada naqueles pacientes que têm cardiopatias. Além disso, você tem a redução, você vai voltar para o ritmo cardíaco normal, que é o ritmo sinusal. Então, o que acontece? O médico ele pode prescrever um anticoagulante, como aqueles antagonistas, né, da vitamina K, lá, como a varfarina, por 3 a 4 semanas, mas ele também pode tentar a conversão. Uma curiosidade dos anticoagulantes é que as pessoas que têm fatores de risco para acidente vascular têm que tomar muito cuidado. Como eu comentei com vocês, a gente tem aquela tabela para ser utilizada junto com o CHADS para ver o risco de hemorragia. Aí você pode monitorar esse paciente também com ecocardiograma para ver se tem a presença de algum coágulo no coração e para ver se a pessoa pode ser submetida à conversão imediatamente. E se esse ritmo ele estiver presente por menos de 48 horas, é importante lembrar que não precisa fazer o uso do anticoagulante para fazer a conversão. A gente tem como método de conversão os choques elétricos, que é a cardioversão sincronizada,
E o medicamento também, que é uma forma de fazer a conversão. O choque elétrico no coração é uma medida muito eficaz, na verdade é a mais eficaz, justamente porque a descarga elétrica ela vai fazer a sincronização que antes não estava sincronizada. Então ela é aplicada no ponto, né, exato, com a atividade elétrica cardíaca, para não causar a fibrilação no ventrículo, porque imagina, você está lá fazendo a descarga elétrica de forma sincronizada e se você não faz direito, você vai fazer uma fibrilação ventricular. Isso não é o que quer, né? Na verdade, você quer voltar para o ritmo sinusal. E ela vai ser eficaz em aproximadamente 75% a 90% das pessoas. E por último, tem aqueles pacientes que, tipo, você fez os tratamentos que não deu certo. Aí você tem um procedimento que é chamado de ablação. Normalmente, você vai utilizar de temperaturas muito altas ou muito baixas, vai utilizar de um catéter que vai ser inserido, né, no coração, e naquelas regiões do tecido vai provocar a morte do tecido. Então, você vai interromper, né, a condução naquela região. E aí, com isso, você retarda a frequência do coração. Mas quando você faz isso, você tem que utilizar do marca-passo artificial de forma permanente, justamente porque o ventrículo tem que ser ativado, né? E não vai ser mais justamente porque você fez a ablação. Então, você utiliza do marca-passo. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Tá. Agora, a gente tem a taquicardia atrial. Então, o que é a taquicardia atrial? Ela vai ser justamente o átrio, de maneira autônoma, ele vai começar a aumentar, né, a contração. Então, agora ele está contraindo. Só que a frequência com que contrai é maior que 100 batimentos por minuto. E a gente vai identificar a onda P e o complexo QRS normal. Uma característica para diferenciar o flutter da taquicardia atrial é levar em consideração a frequência do batimento. No flutter, normalmente o batimento ele vai estar entre 240 e 440 batimentos por minuto, e na taquicardia atrial, o batimento ele não vai passar de 240 batimentos por minuto. Então, é uma forma de diferenciar isso daí. Aí essa imagem é para mostrar para vocês que a gente tem complexo QRS, a gente tem a onda P, só que o intervalo está curtinho, a frequência ela é maior. Então, tá vendo? O espaço entre os complexos ele é menor. Então, dá para a gente identificar. Obrigada. Pode passar, por favor. Bom, como que trata? No manual do Ministério da Saúde, fala que seria justamente a administração da adenosina intravenosa, 6 miligramas, e o efeito dela é muito rápido. E a meia-vida dela também é curta. E isso vai interferir de maneira direta naquela bomba de sódio, potássio que o Rafael comentou com vocês. Então, vai reduzir aí, né, a intensidade, e aí com isso você tem aí, no caso, uma medida para tentar voltar no ritmo sinusal. Pode passar, por favor. Isso. E aí também a gente tem a taquicardia ventricular. Então, a taquicardia ventricular é aquele paciente que ele tem batimentos ventriculares, 3 ou mais batimentos ventriculares consecutivos e a frequência cardíaca maior que 120 batimentos, maior ou igual a 120 batimentos cardíacos por minuto. Em geral, essa taquicardia ventricular, ela está associada à doença arterial coronariana. E a questão da taquicardia ventricular é que ela é uma percussora da fibrilação ventricular. Porque enquanto o coração ele está taquicárdico, ele está batendo, ele está bombeando mais rápido, mas ele está bombeando. Só que quando ele entra na fibrilação, ele não está bombeando, ele está meio que tremendo. Então aí ele não está funcionando, é pior ainda, digamos assim. Pode passar, por favor. Pode passar. Isso. Então, a classificação da taquicardia ventricular, a gente tem a monomórfica, que o foco é anormal e único, e a gente vai perceber que a gente tem via reentrante e o complexo QRS de aspecto idêntico e regular. A gente vai identificar que esses complexos eles estão muito parecidos quando a gente olha no eletrocardiograma. A gente tem a taquicardia ventricular polimórfica, que a gente tem diferentes complexos QRS e está bem irregular, bem variável. A gente tem a taquicardia ventricular não sustentada, que é aquela que dura menos de 30 segundos, e a gente tem aquela que é sustentada. Gente, não tem esse não.
é a sustentada, porque tem um não aí no último, mas eu olhei que está errado. É taquicardia ventricular sustentada. Ah, desculpa. Que é aquela que dura mais de 30 segundos e ela é interrompida de maneira assim, de forma precoce, e aí pode causar até um colapso hemodinâmico. E em relação ao ritmo, o ritmo na taquicardia ventricular, ele pode ser curto e não contínuo, e ele pode ser longo e contínuo, então pode ter dos dois também. Pode passar, por favor, Rafael. Quais são os sinais, os sintomas da taquicardia ventricular? A gente tem aquelas taquicardias de curta duração e de baixa frequência, que são normalmente assintomáticas, e tem a taquicardia ventricular sustentada, que é aquela de maior ou igual a 30 segundos, que eu comentei com vocês, que é quase sempre sintomática. E quais são os sintomas? Palpitação, comprometimento hemodinâmico e pode levar até a morte súbita, por causa do problema cardíaco. Pode passar, por favor. Então, a gente tem aí um eletro. De maneira geral, qualquer taquicardia com um complexo RS de maneira alargada, ou seja, maior que 0,12 segundos, até que não se tenha feito outros exames, a gente vai considerar então que é uma taquicardia ventricular. A gente tem esses complexos que são amplos, do tipos bem estranhos, que são chamados bizarros, e o ritmo, mesmo assim, ele é um ritmo regular. E a frequência ela vai ser superior aos 100 batimentos por minuto. É o que o Rafael está mostrando aí para vocês. A gente pode ver, tanto em V1, quanto em V2, quanto em V3, as taquicardias, né, que são esses complexos QRS mais alargados. Obrigada, Rafael. Pode passar, por favor. Então, o tratamento. Qual que é o tratamento da taquicardia ventricular? O principal objetivo é justamente prevenir a morte súbita. Não apenas você vai suprimir a arritmia, mas o paciente pode morrer, então você vai ter que prevenir isso. Então, em geral, na taquicardia ventricular aguda, vai depender dos sintomas e da duração. Por exemplo, se eu tenho uma taquicardia ventricular sem pulso, eu já vou fazer a desfibrilação. Se eu tenho uma taquicardia ventricular sustentável e estável, eu vou para a cardioversão sincronizada com corrente direta. Se eu tem uma taquicardia sustentada estável, eu também posso utilizar, além da cardioversão, os antiarrítmicos intravenosos. E se eu tenho uma taquicardia ventricular não sustentada, eu posso, aquela que não está maior ou igual a 30 segundos, eu não posso tratar de forma, eu posso esperar um pouco. Mas se eu tenho surtos que são frequentes ou duradouros, ou tem muitos sintomas, o paciente tem bastante sintomas, eles são prevalentes, aí você já vai fazer o tratamento já. A prevenção da taquicardia ventricular ela é importante, justamente porque a taquicardia ventricular de longo prazo, na ausência de alguma outra causa transitória, algum problema metabólico, ou utilização de alguma droga, ou atividade física, seja o que for. Se você não tem uma causa transitória, ou que você não consegue reverter, aí não tem jeito, não vai dar, não é reversível. Aí o paciente, ele precisa do tratamento, que é aquele que a gente chama de cardiofibrilador implantável. O cardiofibrilador implantável, ele é necessário para alguns pacientes. E é importante também que alguns desses pacientes, eles vão utilizar do antiarrítmico, ainda vão utilizar de antiarrítmico. Pode passar, por favor. Aí agora, por último, a gente tem a fibrilação ventricular. O que é? É a despolarização rápida, irregular e ineficaz do ventrículo. Então, é aquilo que eu falei com vocês, o negócio não está funcionando muito bem, né? Está pior ainda. Então, aí o ritmo apresentado por 70% dos pacientes com parada cardíaca vai ser esse ritmo aí, que é a fibrilação ventricular. Então, constitui um evento terminal de muitas doenças da fibrilação ventricular. É um ritmo caótico, o miocárdio ele não está contraindo direito, ele interrompe, né, o débito cardíaco, e aí, no caso, a pessoa evolui para parada cardiorrespiratória, se não for feita a reversão de maneira precoce. Então, qual que é o diagnóstico, né? O diagnóstico
eu não tenho um complexo QRS que eu vejo bonitinho, aquela aparência normal, eu não consigo ver bem. A frequência ela é elevada e toda desorganizada, perceba aí que tem muita alteração, você não consegue identificar direito, porque não está tendo a contração, que é aquela de despolarização e repolarização, não tem isso. O ritmo ele é irregular e as ondas vão variar tanto do tamanho quanto da forma. Aí uma coisa interessante, que a fibrilação ventricular, ela pode ser chamada de grosseira, que é aquela que vai aparecer de maneira recente, e é aquela que apresenta um traçado um pouco mais fino, ela tem justamente de uma evolução, ela vai, tipo assim, de forma rápida. O paciente está numa fibrilação ventricular rápida, então o traçado ele é mais grosseiro, ele é mais, sei lá, mais estranho. Quando o paciente está evoluindo para uma parada cardíaca, a alteração ela também é visível, mas o traçado dele pode ser um pouco mais fino. Então aí a pessoa está evoluindo, né, para a parada cardíaca. Pode passar, por favor? Então o tratamento é a desfibrilação. A desfibrilação de forma imediata, dentro de 3 minutos, e cerca de 95% dos pacientes vai ser benéfica essa desfibrilação de forma imediata. Desde que esse paciente ele não tenha insuficiência cardíaca grave prévia. Porque aí não vai funcionar muito bem, porque ele já tem insuficiência cardíaca. Bom, quando isso acontece, mesmo com a desfibrilação imediata, o paciente que ele tem essa insuficiência cardíaca grave, aproximadamente 70% dos casos não vão ser de uma boa evolução. A morte por insuficiência de bomba ainda ela é alta, em 70% dos casos. Os pacientes que vão desenvolver essa fibrilação ventricular, causa reversível ou transitória, eles têm um risco maior para futuras fibrilações ventriculares e também para morte súbita. Então, além da desfibrilação, tem também a utilização do cardiofibrilador implantável, né? E, além disso, muitos vão requerir também concomitantemente a utilização dos antiarrítmicos para reduzir a frequência e os episódios de ventricular e de novas fibrilações ventriculares. Então, é isso que eu tinha para falar com você sobre as arritmias. Muito obrigada.